Quero cumprimentar você com a paz do Senhor. Amém? Continua alegre nesta noite. Jesus está na casa. Para cá, de poder cá, minha esposa, da ministrar. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o meu e o seu coração nesta noite. Deus, nesse momento, Pai, de oração, eu te peço de forma, Pai, especial nesta noite. Que o Senhor continue usando a tua filha como um canal de bênção que o Senhor tem usado lá naquele lugar, Senhor. Ó Pai, o Senhor já colocou a palavra no coração da tua filha, que vem direto do teu coração. Agora ela vai passar para a tua igreja nesta noite, Senhor, agora. Ó Pai, que nesse momento, Deus, todas as barreiras, Senhor, tudo aquilo, Deus, que o inimigo tentar no momento da tua palavra, Deus, que ele possa cair por terra pelo nome de Jesus. A sua palavra será pregada, Senhor. A sua palavra será falada neste lugar. Usa a tua vida como um canal de bênção nesse lugar. Fala conosco, Deus, de forma especial. Ó Pai, desde o momento que nós entramos aqui, nós já sentimos a tua presença. Agora, Pai, o Senhor vai continuar falando através da tua vida aos nossos corações. É isso que eu peço, Senhor, nesta noite. E já agradeço certo, Pai, na nossa vitória, no nome santo de Jesus. Amém. Aleluia. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. É motivo de grande alegria estar nessa casa mais uma vez. Sempre que eu venho aqui, eu sou muito bem recebida, eu me sinto em casa. Amém. Na verdade, a gente é uma família desde sempre, né? Eu não posso nem dizer desde muito tempo, eu tenho que dizer desde sempre. Desde que eu me entendo por gente, a gente se conhece, não é verdade? E a gente adora o Senhor sempre que pode, a gente adora o Senhor. Às vezes estou aqui, às vezes estou aí, mas o que importa é que estamos adorando ao Senhor juntos. Eu quero agradecer a diaconisa Renilda pelo convite, pela oportunidade, pela responsabilidade, grande responsabilidade é. Desde que ela me fez o convite, a gente já começa a ler a palavra e o Espírito Santo já começa a trabalhar no nosso coração e a gente já vai pedindo, Senhor, fala conosco. Porque primeiro o Senhor fala conosco, para depois passar para a igreja. Então, primeiro passa por aqui. Eu quero dizer para os irmãos que falar de oração é falar de toda a estrutura da nossa vida. A vida do crente está baseada, pautada, alicerçada na oração. Os irmãos ouviram, o pastor Alexandre fez a oração por mim. Eu me faço acompanhada por ele, os que não conhecem é o meu esposo. Nós estamos ali na Igreja Evangélica Monte Sinai do Gradim há 5 anos e o Senhor tem trabalhado de forma especial naquele lugar e nós temos aprendido, todos os dias a gente aprende mais um pouquinho. E eu louvo ao Senhor. Sem mais delongas, a gente vai abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 21, versículo 22. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Se encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Pedides na oração, crendo, o recebereis. Mais uma vez, todos juntos, amém? Amém. E tudo que pedis na oração, crendo, recebereis. Aleluia, podeis assentar? Glórias a Deus. Estamos diante de um tema que nos foi passado e já faz aproximadamente mais de um mês, eu acredito, não sei precisar, mas tem aproximadamente esse tempo. E a gente foi lendo e durante toda a nossa rotina,
vezes na escola, eu trabalho com as escolas, os irmãos que me conhecem, no meio da rotina, a palavra vai ecoando no nosso coração. A gente sai da escola, a gente volta para casa, a gente passa no dia a dia as adversidades que todo mundo passa, com filho, com casa, e a palavra vai ecoando no nosso coração. Por quê? Porque tudo que a gente faz é pautado na oração. A gente sai de casa debaixo de oração. A gente se alimenta debaixo de oração. A gente passa por um problema, o que a gente faz? Irmão, ora por mim, por favor. Me ajuda em oração. Eu vou ajoelhar, vou orar, mas me ajuda em oração aí no grupo da igreja. Estou precisando de um auxílio. A gente está com uma causa na justiça, a gente pede ajuda em oração, a gente coloca aqui um pedido de oração na mesa de oração. Está aqui, ó, tem várias fotos aqui, que a gente sabe que algumas pessoas pode ser que estejam aqui, outras não, mas a gente sabe que é através do poder da oração. Aleluia. O Espírito Santo, ele vai lá. E ele pode fazer o que eu e você não podemos. O que a nossa mão não pode fazer, a mão dele pode. O que a nossa voz não pode fazer, a dele pode. A nossa voz só é limitada, só vai até aqui. A dele entra no coração, brava e muda o cenário. Então a dele pode fazer. A nossa vida é assim, é pautada debaixo da oração. E aí a gente vai lendo. Eu comecei a ler a palavra e esse versículo é o final de um momento que Jesus passa com os seus discípulos, mas eu não vou entrar nessa parte que fala da figueira que secou. E o Espírito Santo começou a falar ao meu coração que do início até o final da Bíblia nós temos exemplos de homens e mulheres de Deus que tiveram o privilégio de orar e ver o Senhor responder, de orar, de clamar e ver o Senhor entrar com milagre, com cura, com libertação. E aí a gente vai estudando, a gente vai lendo, e o Espírito Santo já há algum tempo, aproximadamente uns 2 anos atrás, nós passamos por uma situação, não foi exatamente na nossa casa, mas dentro da nossa família, e é a mesma coisa. Porque às vezes o problema não é aqui dentro da nossa casa, mas é dentro da nossa família, e a gente sente, a gente ora, dói, a gente chora junto. E a gente começou a orar. A palavra naquele momento era: não tem mais jeito, acabou. Era uma situação, um problema de um casamento, e uma das partes disse assim: a partir de agora eu não quero mais, não vou mais voltar, e a partir de agora eu vou viver a minha vida como eu quero. E a gente começou a orar, porque se depara diante de um problema desses. E eu ouvia muito essa pessoa dizer que não queria mais, que não tinha mais jeito, e a outra pessoa orando. Algumas vezes eu entrei na igreja, eu me lembro como se fosse hoje, e nós entramos na igreja, pelo corredor da igreja, para iniciar a consagração, e a gente se deparou com ele sentado, aos prantos, chorando muito, e a gente olhou aquela situação e ele falou assim: olha, eu não sei mais o que fazer, mas a palavra que eu ouvi é que não tem mais jeito, acabou minha vida, eu não sei o que eu vou fazer. E eu olhei e disse assim: a palavra do homem pode ser que acabou, mas a última palavra quem dá na minha e na sua vida é o Senhor. E eu acredito que através do poder da oração nós vamos iniciar a consagração agora, nós vamos ajoelhar, nós vamos orar, e eu acredito que o Senhor é poderoso para entrar naquele coração e mudar, porque nós lemos e conhecemos que nós servimos a um Deus que Ele muda a sentença, Ele revoga decreto. Amém, glória a Deus. Então, o Senhor começou a ministrar nesse momento no meu coração,
E eu me recordo que logo, dias depois, nós estávamos nos aprontando para ir a uma igreja que a gente tem em Itaipava. Eu estava sentada dentro do carro. Quando a gente está passando pelo problema, as coisas acontecem, a gente vai vivendo a nossa vida, a nossa rotina, mas hora ou outra a gente pensa, Senhor, a gente fica o tempo todo ligado com Deus, Senhor, vai lá, Senhor, muda a situação, Senhor, faz aquilo que eu não posso fazer, o que as minhas palavras não podem fazer, o seu toque pode, o que eu não posso convencer, o Espírito Santo pode. E aí o Senhor me trouxe à memória a palavra que eu vou ler com vocês nessa hora. Se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 7. Eu vou ler versículo 5, desculpa. Eu vou ler apenas o versículo 5. Diz assim: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Somente até aqui. Nesse momento que eu estava dentro do carro, o Senhor me trouxe à memória que o rei Ezequias, ele passou por uma situação, e era uma situação totalmente irreversível, porque o Senhor, ele ordenou o profeta, vai lá e fala para o rei que a doença dele é para a morte. Ei, mas foi o Senhor que falou. Foi o Senhor que falou. Fala para ele que a doença dele é para a morte e ele não vai mais viver. Isaías sai, desce dos aposentos do rei, e aí o rei faz aquilo que nós ouvimos aqui ainda agora, a diaconisa Renilda falar que hoje ela passou por uma situação e ela estava sozinha. Ela estava sozinha? Não. Ela não estava sozinha. Ezequias faz o que ela fez. Ezequias, ele rasga o coração, e aí ele faz algo que chama a nossa atenção e chama a atenção do céu. Por quê? Porque a gente está aqui dentro da casa do Senhor, é muito bom, é muito gostoso, é muito bom a gente sentir a presença do Senhor. Mas você quer chamar a atenção do céu quando você está no seu secreto, sozinho, rasgando o coração, e ele olha para o seu coração e encontra a verdade, sinceridade. Quando você rasga, sabe quando você pega um tecido e vira o contrário? Você faz assim, Senhor, aqui ó, Senhor, aqui ó. Lá em Joel diz: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Aí a gente rasga o nosso coração para o Senhor. A gente mostra para ele: Senhor, aqui, essa é a minha causa. Até aqui eu pude, daqui para frente eu não posso mais. O que eu vou fazer? E assim Ezequias fez. Senhor, eu fui reto de coração. Eu consegui acabar com a idolatria. Eu fiz o povo te adorar, voltar a te adorar. Senhor, tenha misericórdia da minha vida. E aí Ezequias, a Bíblia diz que Ezequias chora muitíssimo. A Bíblia diz no versículo 3: e chorou Ezequias muitíssimo. Final do versículo 3 diz: muitíssimo. Imagino eu e você, eu não sei se você já passou por isso, mas eu já, de rasgar o meu coração e falar: Senhor, não sei mais o que fazer. Mas é exatamente aí, é nesse momento que o Senhor quer ver a nossa atitude. Se a gente vai: Senhor, eu não tenho mais força, eu não quero mais, para mim acabou, eu vou parar. Ou se o Senhor vai olhar para a gente e encontrar um coração sincero, que se ajoelha, que se rasga diante dele e fala para ele: Senhor, aqui ó, até aqui eu consegui, daqui para frente eu não consigo mais, eu não sei mais o que fazer, o que eu vou fazer agora? E aí o Senhor se apresenta. Para mim é uma das passagens mais lindas da Bíblia, porque semana passada nós tivemos a oportunidade de ministrar na quarta-feira, aqui perto,
E nós falamos sobre a vida de Esther. E os irmãos conhecem, sabem que Esther ela é levada de um lugar que ela está para outro patamar. Ela sai da orfandade, vai assumir um reinado. E depois ela passa por uma situação e ela põe o povo para orar. Quando ela põe o povo para orar, o que me chama a atenção é que antes disso o rei ele foi induzido a assinar um decreto. E nesse decreto tinha dizendo que ele não poderia revogar. E com isso, o Espírito Santo já começa a ministrar no meu coração assim. Ele não poderia revogar de fato. Ele não revogou, mas a estratégia de Deus é assim. A gente olha para o cenário e acha que é totalmente impossível, porque às vezes é. Mas Deus, ele do nada, ele traz algo mais do que suficiente. E aí ele trouxe a estratégia lá para Esther. E o rei, ele assinou um outro decreto permitindo que o povo pudesse lutar. E aí a gente já sabe qual foi o final, porque nós podemos ser minoria, mas com Deus nós somos maioria. E o povo de Deus, ele saiu vencedor. Só que nessa situação aqui, foi assinado, teve um decreto que não foi assinado, mas foi da própria boca de Deus que falou. Quando Isaías desce, Ezequias fica lá em cima no quarto chorando. Ezequias começa a chorar e começa a falar para o Senhor. E aí Isaías vai indo embora. Fiz a minha parte, falei o que o Senhor mandou e agora estou indo embora. Quando Isaías chega no pátio, o Senhor fala, volta. Aleluia. Volta, porque só quem pode revogar a minha palavra sou eu. O Senhor revogou o que ele falou por causa da oração de Deus. Por causa da minha e da sua oração, cenários lá na nossa casa agora são transformados. Por causa da minha e da sua oração, por causa da nossa oração aqui nesse lugar. Enquanto a gente está aqui adorando ao Senhor, a situação que a gente deixou lá está sendo mudada. Pelo poder que existe na oração. A oração a gente crê, porque a gente leu aqui. Tudo, não é quase tudo, não é alguma coisa, é tudo que pedires em oração, crendo. Você precisa crer, eu preciso crer que ele vai entrar lá e que ele vai entrar. Isaías estava lá no pátio e o Senhor falou, volta, sobe lá e diz para ele que eu ouvi. Eu ouvi a oração dele. Ei, sabe o que Deus está falando nessa noite para mim e para você? Aquela oração que você fez, que você achou que não tinha mais jeito. Porque realmente tem cenários que não tem mais jeito para a nossa mão. A minha mão e a sua é limitada. A minha não chega nem ali na porta. Mas é do meu Deus e é do seu Deus. Ela vai lá dentro do cenário. Ela arranca o traficante daquela situação. Ela tira ele de lá. Ela põe roupa nova. Ela faz ele se arrepender, põe anel no dedo e coloca no lugar de honra. Você crê nisso? Você crê nisso? Porque eu creio. Eu creio nisso. Aproximadamente 3 meses atrás nós passamos por uma situação. Alguns aqui conhecem, sabem? E quando nós estávamos descendo aqui no viaduto, começou a chegar muitas mensagens no meu celular. E a última mensagem era assim, tá morto. Vamos lá em cima no morro comigo, porque ele tá morto. Eu estava dirigindo, olhei para o pastor que estava do meu lado, as minhas pernas começaram a tremer e eu falei assim, como que eu vou falar para esse homem que eu acabei de receber a mensagem que o filho dele está lá em cima, morto? Como? Encostei um carro, desci do carro e falei assim para ele, olha, a situação é a seguinte, eu não sei o que é verdade, o que não é, mas eu sei que você vai ter que ir lá em cima comigo. E ele ficou olhando para mim e eu falei, parece que a polícia entrou.
Os irmãos que não sabem, é o meu enteado, é o filho dele, e ele fez escolhas que não era para fazer. Foi criado na igreja, mas fez escolhas que não era para fazer. E aí os pastores das igrejas, a maioria das pessoas aqui conhecem ele, conhecem o pastor. Os pastores começaram a ligar para ele. As pessoas começaram a colocar no telefone, no status, luto, e a foto dele, com o coração preto. E eu fui ficando nervosa, falei, vou lá em cima. Ele disse assim, primeiro ele não teve forças, depois nós colocamos ele para dentro de casa, ele ficou dentro de casa, chorando? Não. Desesperado? Aparentemente não. Poderia até estar por dentro, porque imagino eu que estava. Mas eu saí com meu filho para a gente subir e eu deixei esse homem de joelhos orando. Aí eu quero falar para você, é que o cenário todo pode estar dizendo, está morto, acabou, esse é o fim, não tem mais jeito. Mas a última palavra quem dá na minha e na sua vida é o Senhor. Existe uma palavra liberada sobre a vida dele, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Eu subi quando eu cheguei lá em cima, aquela confusão, muita gente. E eu encontrei um dos meninos lá em cima e falei para eles, olha, dei boa noite. E falei, eu estou procurando, cadê a polícia que estava aqui? E eles falaram, já desceu. E desceu com os meninos. Aí eu falei, eu estou procurando um deles, que é meu enteado. Eu deixei o pai dele em casa lá de joelho orando, está lá em casa. E eu preciso ter notícias. Eles perguntaram quem é, eu falei, eles, ó. A polícia entrou, atirou em um monte deles, mas todo mundo sobreviveu. Saiu daqui, eu não sei como está. O rapaz falou assim para mim, eu não sei como está agora, mas ele está aqui. E esse que saiu daqui vivo é ele. Aí eu peguei o telefone e liguei para ele. Quando eu liguei para ele, ele falou, ó, a casa está cheia de gente. A minha casa estava cheia de gente. As pessoas já estavam abraçando e chorando. Meus sentimentos acabou, não tem mais jeito. De fato, nós vivemos aquilo quando a gente ouve assim, o cenário é para a morte, mas quem está no controle da nossa vida é o Senhor. Aquele que revoga a sentença do homem, aquele que coloca a mão na frente da bala, às vezes até permite que machuque, que seja um pouco mais contundente, mas está vivo. Liguei para ele e falei, ó, se despede das pessoas, agradece a todo mundo, mas eu estou passando aí, vou te pegar, nós vamos para o hospital, porque ele está vivo. Aí ele falou para as pessoas, nós entramos dentro do carro, chegamos lá, estava aquele cenário de desespero, porque chegou todas as famílias juntas. E nós ficamos ali numa situação até glorificando ao Senhor, mas ao mesmo tempo se contendo para que as pessoas não se sentissem ofendidas, porque estava todo mundo de luto, todo mundo ia lutar, todo mundo desesperado. E nós éramos a única família que estávamos ali ouvindo o policial dizer assim, está vindo. Eu não sei o que aconteceu, mas está vindo. E ele falava, eu não sei o que aconteceu, e a gente, eu sei. Eu sei porque foi a mão de Deus. Por quê? Porque enquanto eu estava dirigindo com a mão no volante, a minha mão não pode lá em cima do morro, mas a de Deus pode. A de Deus pode. Está machucado? Como é que está? Explicou pra gente, passou por uma cirurgia, faz 3 meses, vai ter que ser conduzido para o presídio, porque fez mais escolhas. Mas a gente entende que também faz parte do processo para que o propósito se cumpra. Eu tenho certeza que logo, logo eu vou voltar aqui, pegar esse microfone e dizer assim, ó, irmãos, hoje eu vou falar só até uma parte, a outra parte quem vai falar é ele, vem cá. E eu vou trazer ele aqui de pé. Eu vou mostrar para você. Mas por enquanto, tem 3 meses que isso aconteceu. Hoje, essa madrugada, que ele fez a cirurgia, essa madrugada fez a última cirurgia. Tem 3 meses que está no hospital. Eu não sei se os irmãos sabem como é a conduta, mas não pode visitar. Também faz parte do processo. Nós estamos sem vê-lo.
ele sem ver os filhos, sem ver a esposa, mas está lá no hospital, está terminando agora e diz que a alta chega segunda-feira. E aí quando ele estiver de alta, ele vai para o presídio e aí vai cumprir o tempo dele, porque quando ele sair de lá, ele vai dizer assim, ó, eu conheço um Deus que revoga a sentença. Eu conheço um Deus que colocou a mão na frente da bala. Machucou um pouquinho, mas ele não me permitiu descer a sepultura. Eu conheço um Deus que a sentença para mim era para a morte, igual diz aqui. Mas, por causa da oração de alguém, antes que a vida fosse ceifada, o Senhor falou, ei, essa sentença está revogada, porque a palavra tem que se cumprir. E por mais escolhas que eles fazem, né? Escolhas que a gente não concorda, mas a gente sabe que os caminhos às vezes acabam indo para o outro lado, mas o caminho volta e o propósito se cumpre. Sabe por quê? Porque ele está vivo. Nós já ficamos sabendo de algumas coisas. O pastor já trabalhou no hospital, tem pessoas que acabam tendo contato com ele. Um dos áudios que nós ouvimos, às vezes eu paro para ouvir esse áudio para lembrar assim, Senhor, o Senhor está lá. Aleluia. O Senhor, ele é onipresente, ele está aqui, mas ele também está lá dentro do Alberto Torres nessa hora. E em um dos momentos que ele estava de quase perder a vida de novo lá dentro do hospital, de entrar num quadro assim de hemorragia, começaram a orar e aí ele foi levado para o centro cirúrgico e ele falou que ele viu um homem de branco. E todas as vezes que eu ouço isso, sabe o que eu penso? Eu penso que todas as vezes que a gente ajoelha para orar, às vezes eu acordo assim, no susto, ele orando dentro de casa, e eu fico pensando assim, ele está aqui orando, e o homem de branco está indo lá dentro do Alberto Torres, visitando ele, e cuidando dele. Sabe por quê? Porque existe uma promessa a se cumprir. Enquanto a igreja ora, enquanto eu e você orarmos, o cenário vai ser mudado. Aquilo que era para a morte vai se tornar um grande testemunho. Eu não sei o que você passa na sua vida, na sua casa. Eu te contei um pedacinho de algumas das coisas que a gente passa, mas eu quero te dizer que o mesmo Deus que nos visita, o mesmo Deus que está aqui agora, você crê nisso? O mesmo Deus que está aqui agora, Ele está visitando a causa que você deixou, aquela causa que para você é impossível. Eu quero te falar que essa palavra, impossibilidade, não existe no vocabulário do céu. Existe no nosso vocabulário, mas no céu não existe. E aquilo que era impossível para o homem, aquilo que era impossível para Ezequias, aquilo que era impossível para Isaías, era possível para Deus. Isaías volta e fala para ele, ei, o Senhor mandou te dizer, assim te diz o Senhor. Assim diz o Senhor, o mesmo Deus que falou agora que você ia morrer. Ele não me deixou passar do portão e falou, volta. E eu estou aqui te falando que o Senhor te concede mais 15 anos de vida. O rei Ezequias, ele sai dessa situação vitorioso. Os irmãos, vale a pena depois os irmãos veem até o sinal que ele pediu, que é algo extraordinário que Deus faz. Só ele faz. Ele faz a terra para voltar. Mas só Deus faz isso. Eu quero falar para vocês que no início eu falei que tinha uma situação que lá na minha casa, uns 2 anos atrás, na minha família, Aleluia, que uma das partes dizia, não tem mais jeito. E aí eu me lembrei dessa palavra que diz aqui. E aí eu liguei para ela e disse assim para ela, você diz que não. Aí ela me disse assim, nem Deus vai mudar o que eu estou sentindo.
Eu falei assim, agora que ele vai mudar. Porque você está dizendo, mas eu conheço um Deus que revoga até a palavra dele. Ele revogou na sentença na sentença na vida de Ezequias. Ele disse, vai morrer. Por causa da oração, ele voltou e disse, eu concedo mais um tempo de vida, não é para a morte. Acabou, não vai mais morrer. Então eu falei para ela, isso que você está dizendo que acabou, que não tem mais jeito, você vai ver o que Deus vai fazer. Hoje, para a honra e glória do Senhor, foi restaurado. Casamento restaurado, ministério restaurado. Sabe por quê? Porque a gente continua orando. Enquanto a igreja ora, enquanto a gente ora, o cenário vai ser mudado. Enquanto a igreja ora, ele vai libertando. Enquanto a igreja ora, na vida de Ezequias era uma doença para a morte. Diagonisa Renilda, eu passei 2 anos levando meu avô para o diálogo. Foi um dos momentos de mais aprendizado da minha vida. E alguns dos momentos eu chorei muito, porque a gente se apega a algumas pessoas e de repente veio a pessoa parar. Mas sabe o que eu quero te dizer? Que às vezes as pessoas dizem assim, é só para ajudar um pouquinho, mas daqui a pouco vai. Não tem jeito não. E todas as vezes que eu olho para você adorando ao Senhor, isso me alegra de uma forma. Porque nós entendemos que não é a sua força. Não é porque se fosse pela sua força, hoje você disse que você estava fraquinho quando você chegou. Mas é porque existe um Deus que ouve a oração. Existe um Deus que ouve a oração que sai da boca dessa igreja. Existe um Deus que ainda responde com milagre. Sabe por que você está de pé? Por causa do poder da oração. Sabe por que eu e você estamos de pé? Por causa do poder da oração. Sabe por que a nossa casa não ruiu? Por causa do poder da oração. Porque o nosso braço não é forte, não. A nossa força de nada vale. Bate uma queda de pressão, a gente senta, não consegue nem levantar direito, nem numa fila a gente consegue ficar. A gente não é forte, não. Isso aqui, ó, é poder. Mas existe um Deus que segura na nossa mão, nos levanta, nos coloca de pé e está conosco todos os dias. E é por isso que eu e você estamos aqui. Ele está comigo e com você nessa noite. Desde o início do culto nós estamos ouvindo o Senhor falar através dos louvores. Através dos louvores que fala a mulher que ora, a mulher que apaia, a mulher que faz de tudo na vida dela para adorar o Senhor, para servir o Senhor. Eu e você estamos aqui. Não é para cumprir uma mera formalidade, não. É sabe para quê? Para glorificar o nome do Senhor. Todas as vezes que o inimigo olha e fala assim, ó, dessa vez acabou. Sabe o que você faz? Você arruma, bota uma maquiagem linda dessa e fala, acabou. Se a palavra do inimigo era para acabar com a minha vida, hoje eu me arrumo todo e vou adorar o Senhor. Porque quem dá a última palavra na minha vida é Deus, não é o inimigo. As pessoas podem olhar e dizer, não vai dar para nada, não tem futuro, mora naquele lugar perigoso. A gente mora num lugar que as pessoas falam, não quero nem ir lá, não quero nem entrar. Ei, o Senhor olha para o nosso coração e entende. Ei, às vezes o lugar é difícil mesmo, porque tem dia que está mais difícil do que outros, né? Mas a gente continua orando por eles, porque eu creio que Deus vai salvar, vai livrar, vai continuar livrando, vai salvar e vai trazer para dentro da casa dele para poder testemunhar e ganhar vidas para Jesus. Então, todas as vezes que o inimigo olhar para a gente, olhar para a nossa situação e falar ali, ó, não mexi com ele não, mas agora vou mexer com o filho, quer dizer uma coisa que não mexe com o filho, que a gente queria se colocar no lugar, quer ver uma coisa que dói na nossa alma, parece que está cortando a nossa carne, é quando mexe com o filho. Quando a gente vê que o filho está sofrendo, a gente queria se colocar no lugar dele. Sabe o que eu quero dizer? É que às vezes o inimigo ele tenta com a nossa vida, não consegue, vai tentar com a vida do nosso filho. Mas sabe o que eu quero mostrar para vocês nessa noite? É que ele não conseguiu e não vai conseguir. Sabe por quê? Porque o poder da oração transforma cenário. O poder da oração restaura casamento. O poder da oração, quando a gente escolhe, a gente também tem que entender que
é por causa das escolhas. Mas ainda que tenha acontecido alguma coisa e porventura aquele plano que a gente fez não deu certo, acredita, tem vida. Tem vida isso. Aquele plano que a gente pensou não deu certo, porque às vezes aquilo que a gente planeja não vai dar certo. E vou te falar que a maioria das vezes que a gente planeja não vai dar certo. Mas o Senhor, Ele olha para a nossa vida e diz: você pensou que acabou? Assinaram um documento e falaram: aqui eu botei um ponto final. Não tem mais jeito para ele, não tem mais jeito para ela. Sabe o que eu quero te dizer? É que o Senhor me trouxe aqui para te falar que Ele se levantou do trono dele e ouviu a nossa oração, ouviu o nosso clamor. E por causa do poder da oração, a igreja que ora, ela muda sentença. Ela encontra estratégias para descobrir um outro decreto. Não importa o que vai acontecer, mas a gente vai sair vencedor. Porque a palavra tem que se cumprir, o propósito tem que se cumprir. Na minha, na sua vida, na minha, na sua casa, o propósito sempre tem que se cumprir. Às vezes parece que está tudo fora do lugar. Sabe o que eu quero te falar? É que Deus, Ele às vezes permite algumas coisas para fazer a gente ficar mais pertinho dele. Às vezes com a correria do dia a dia a gente olha um pouco menos. A gente está na correria do dia a dia, a gente está trabalhando, a gente está fazendo uma coisa, está fazendo outra, é criança, é marido, é tudo. E às vezes a gente acaba esquecendo. Mas sabe o que eu quero falar para você? Se porventura você esteja passando por alguma situação, é porque Deus está permitindo que você volte para o secreto. Porque dentro do lugar, dentro do secreto, lá onde ele estava, de joelho, rasgando o coração, falando para o Senhor: Senhor, não quero morrer. Senhor, não quero que a minha vida acabe assim. Todas as vezes que você ora, Ele ouve a sua oração. Às vezes parece que não está acontecendo, porque às vezes não acontece no nosso tempo. Porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. Sabe o que eu quero te dizer? Que Ele está aqui hoje. Ouvindo. Porque eu não posso ouvir o que está passando no seu coração agora. Eu não posso, eu sou limitada, eu não posso. Mas Ele pode. Ele pode abrir porta onde não tem. Ele pode entrar lá e mudar a situação da sua casa. Ele pode entrar no coração que você está orando. Mas esse coração está dizendo que não quer mais, que acabou. Deus, Ele revoga a palavra do homem. Se a palavra do homem foi não tem mais jeito, não quero mais, acabou. Ele entra com poder e glória e muda a história. Eu quero te falar que o Deus que muda a história está aqui nessa noite. Fica de pé comigo nessa noite. Coloca a mão no seu coração. Entrega para Ele agora. Entrega para Ele agora. Nesse momento. Entrega para Ele agora e fala: Senhor, eu tenho causas que só o Senhor conhece. Eu tenho causas que o pastor às vezes não conhece. Mas eu tenho causas que no meu íntimo só o Senhor conhece. Senhor, eu tenho causas que eu estou pedindo ajuda porque está impossível. Mas o Senhor te visita nessa hora. Ele visita o seu coração nessa hora. E Ele é poderoso para revogar aquilo que o inimigo disse que não ia ter mais jeito. Ele está visitando o seu coração agora. Ele está contemplando aquilo que você está falando. Fala para o Senhor. Fala para o Senhor. Fala para Ele: Senhor, eu estou aqui. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas estamos na casa dele. Então, continue. Continue, apenas continue. Não pare, não desista, porque Ele vai mudar o cenário através da sua oração. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Deus.